Olá, amigos internautas que acompanham o site do Jornal da Imprensa, obrigado pela companhia. Hoje, na nossa série de entrevistas, estamos recebendo Vony Wagner Siqueira Júnior, candidato a deputado estadual, ex-presidente da Comurg. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado, Lécio. Obrigado, Elvésio. É um prazer estar aqui no nosso estúdio aqui do Jornal da Imprensa. De início, o que te levou a sair candidato a deputado estadual? De onde surgiu essa ideia e o porquê? Lécio, engraçado. Meu pai foi 3 vezes deputado. Eu trabalhei minha vida inteira como veterinário, nunca havia me engajado numa campanha. Claro, tinha trabalhado, pedido os votos para eles, mas não tinha participado efetivamente. Trabalhei em 2004 na campanha do Íris para prefeito. Fui surpreendido com um convite para presidir a Comurg e descobri, durante os 5 anos, os 64 meses que eu estive à frente da Comurg, descobri que o poder público ele é uma máquina gigantesca que tem sim muitos recursos, que ela, quando bem administrada, ela é capaz de prover mudanças em prol da sociedade e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje aqui. Dentro das suas ações como presidente da Comurg, uma das principais características, uma das principais metas que você tinha como presidente era a implantação da coleta seletiva de lixo. Funcionou de fato? Nessa coleta seletiva, a bandeira ambiental ela deixou de ser uma bandeira para ser uma necessidade urgente. Há 10 anos atrás era um papo de ambientalista. Hoje nós estamos aí, se eu não me engano, há 119 dias de período seco já, né? Não havia um projeto de coleta seletiva de porta em porta no Brasil. O modelo mais próximo que se existia era de Curitiba, que loteou a cidade em módulos e ela dava concessão de cada módulo desse para uma cooperativa de catador de papel. Mas a prefeitura não tinha um controle se efetivamente todas as casas era coletado esse material reciclável. Então nós ficamos 1 ano fazendo piloto no Jardim América, buscando o veículo correto, o horário correto, se compactaríamos ou não. E hoje é um sucesso, lançado em setembro de 2009, com apenas 1 ano nós saímos de 300 toneladas no primeiro ano para mais de 1.800 toneladas. Então você vê, foi um aumento de mais de 5 vezes. Hoje é o maior projeto de coleta seletiva oficial do Brasil. Goiânia recolhe mais material reciclável do que São Paulo. Esse 1.800.000 quilos de material reciclável. Isso é proporcionalmente, não? Não, isso é número absoluto. Proporcionalmente a gente deve estar 15 vezes acima. Então, hoje, esses 1.800.000 quilos de material reciclável são doados para 12 cooperativas de catadores de papel, que recebem isso num galpão coberto, com banheiro, assistidos pelos programas de educação, saúde, de assistência social, pois uma vez que a gente tem muito problema de dependência química, dependência com álcool, então eles deixaram de fazer um papel quase que de um cavalo de tração, puxando uma carroça, para ser recolhido em um local onde ele trabalha com dignidade. São quase R$300 mil de receita que essas 400 famílias hoje atualmente geram, fora o ganho ambiental, que é uma coisa imensurável. Quantas árvores deixaram de ser derrubadas? Quantas dragas saíram dos rios? Agora, a questão da coleta seletiva, para ela se tornar uma realidade, existe uma necessidade de uma vontade política muito grande. Qual que é o desafio real, fora o discurso vazio? Vamos mudar o planeta. São políticas que viabilizem a cadeia produtiva. Por exemplo, o copo descartável. O copo descartável é muito mais caro você pegar o copo descartável, higienizar ele, triturar e voltar ele para a cadeia produtiva como um copo, do que você produzir um copo novo. O vidro, a mesma coisa. Para você reciclar um vidro, você tem que separar o vidro por cor, depois você higienizar, pois ninguém compraria um copo branco com uma sujeira no meio, higienizá-lo, triturá-lo, voltar quase que ao estado de areia, para depois voltar a fazer o vidro. Então, o processo da reciclagem do vidro torna o vidro mais caro, assim como o próprio papel. Tanto é que 99% dos nossos cadernos são de papel novo, não de papel reciclável. Então, devem existir leis de incentivos para que a cadeia produtiva torne viável a recondução dessa matéria-prima para o mercado. E o poder público obrigar as pessoas, né? E o Estado
poderia legislar nesse sentido? Ela pode atuar de duas formas, Jovessa. Da primeira forma, era uma situação de uma situação tributária. Eu estou te perguntando isso porque você é candidato a deputado estadual. Se você for deputado, eu suponho que você é uma bandeira. Deverá propor mudanças na legislação sobre isso. Claro. E o que poderia, você como deputado federal, que tipo de mudança você poderia propor na legislação? Duas formas, Jovessa. A primeira, por exemplo, se você compra uma garrafa PET de 2 litros e você tem uma garrafa de vidro retornável, eu acho que é diferencial o ICMS. Que o vidro tem uma condição que às vezes se essa aqui custa R$2, a gente baratear um pouco o imposto para que essa aqui custe R$1,70, porque naturalmente o consumo da garrafa retornável vai ser maior. E nos casos, por exemplo, do copo descartável, do vidro, que botar os tributaristas do Estado para que estudem se são questão de mudança de imposto ou se é questão de até mesmo subsídio. E também coisas que já existem no mundo inteiro, inclusive no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, alguns locais, você vai construir um prédio, você é obrigado a utilizar cerca de 10, não sei se são 10 ou 20% de material oriundo de reciclagem. Então, ou argamassa de reciclagem, ou papel de reciclagem, ou madeira reciclada. É criar um mercado para que isso aconteça. Porque você criando um mercado, loguinho a cadeia produtiva se instala para atender esse mercado. Então, reciclar, salvar o planeta tem que dar lucro. Porque senão ninguém vai levantar da sua cama para salvar o planeta tomando prejuízo. Ninguém vai comprar um copo 5 vezes mais caro do que um copo novo. Nenhum estudante vai comprar um caderno de R$10 de papel reciclado tendo um caderno de R$5 de papel novo. Então a gente tem que tornar isso viável ao consumidor. A população goianiense já está consciente em relação a isso? Lessa, a coleta seletiva ela tem vários. Ela não teve nenhum mês que ela não tenha subido pelo menos 150 mil quilos. Né? Não houve. Ela, se você pegar o gráfico dela, é crescente. Certo? É 1.800 toneladas, certo? Depois foi 1.600, 1.500. Cada mês ela cresce. Ela tem 2 impactos. Eu acho que o principal impacto é aquele que a gente chama de um impacto de consciência. A pessoa que faz a segregação do material reciclável na sua casa e participa de um projeto desse, ele não joga papel no chão, ele tem um consumo de água de forma muito mais racional, ele tem hábitos de consumo mais ambientais, ele não pega, por exemplo, se ele for comprar um maço de cigarro, ele não compra um maço de cigarro e não põe ele dentro de uma sacolinha de plástico. Ele dispensa aquela sacolinha, ele busca condicionar o máximo de materiais possível numa mesma embalagem plástica. Ele tem uma mudança de consciência e ela vem crescente sim. Agora eu acho que cabe, passado esse 1 ano já, que foi um período de aprendizagem, a gente pedir para o prefeito, né, Paulo Garcia, que é outra coisa, que depois de um período de aprendizagem isso deve se tornar obrigatório, matéria de lei para se tornar obrigatório, uma vez que não existe custo na pessoa separar seu lixo. De qualquer maneira, aquela embalagem vazia do iogurte, você vai jogar ela fora. Você simplesmente vai utilizar 2 sacos, mas você não vai aumentar a quantidade de sacos que você utilizaria. Então ele não tem um custo adicional. Eu acho que a coleta seletiva ela não é... Ela, além de obrigatória, mas antes disso ela deve ser uma obrigação de cada um. Wagner, como é que você está vendo o momento eleitoral no estado de Goiás? Quais são as suas perspectivas? Como você está avaliando o quadro como um todo? Olha, Elvésio, hoje é um quadro que existem 3 candidatos em potenciais, o Vanderlan, o senador Marconi e o Íris, né? Tem os 2 principais que são o Íris e o Marconi, tem bases de comparações muito fáceis, os 2 foram governadores por 7 anos, né? Eu acho que quando a gente vai contratar um empregado, porque o voto, o que você vai fazer? Você vai contratar um empregado, você vai empregar um deputado, você vai empregar um senador, você vai empregar um governador para trabalhar para você. A primeira coisa que você deve fazer para quando você vai empregar alguém, é analisar o currículo dessa pessoa. Os 2 foram governadores por 7 anos. Você tem que ver o que o senador Marconi fez por Goiás e o que o Íris fez por Goiás. Qualquer cidade do interior que você for, grande 90% das vias públicas, das rodovias de acesso foram feitas pelos governos do Íris, 90% dos ginásios, 90% das escolas, 90% da eletrificação rural.
E propaganda é propaganda, né? Mas eu acho que hoje o Marconi é uma embalagem bonita com um produto ruim, certo? E o Íris é um produto excelente, com embalagem um pouquinho mais surrada, mas que ainda aguenta muito, trabalhar muito por Goiás. Se considerarmos a embalagem como produto da mente, nem sempre muito criativa dos marqueteiros, o que a gente pode considerar é que o Íris, embora seja um produto bom, a embalagem é muito ruim. A propaganda do PMDB tem sido apontada, comentada, principalmente nos meios jornalísticos, como uma propaganda fraca, sem força de convencimento. O fato é que, apesar de tudo isso que você falou, hoje todos os institutos de pesquisa, de levantamento de opinião, dão o Marconi com um favoritismo avassalador sobre Íris Rezende. Como é que o PMDB vai fazer para reverter isso, sem mudar, com esse tipo de propaganda que o PMDB vem fazendo? Eu acho que dia 3 de outubro vai ser o grande dia da perda moral dos institutos de pesquisas. Eu acho que se nós voltarmos a 2004, eu não sei se não foi no primeiro turno ou no segundo turno, a capa de um desses jornais, a capa era "A virada do Pedro Wilson chegou". E nós ganhamos com a margem avassaladoras. Na eleição do Maguito contra o Cidinho, se eu não me engano, uma semana antes o Maguito estava 9 ou 11 pontos, é uma quantidade enorme na frente, e perdemos com o Cidinho com quase 60% dos votos. Então, acho que existe sim, certo, uma vontade econômica por parte de grande parte da imprensa, porque o investimento do Marconi na imprensa, publicado em balancetes, foi uma coisa astronômica, em compensação, em obras muito pouco. Em 90% das cidades que eu ando, você pode pegar e falar, olha, se tem um tijolo aqui que o senador construiu, você pode tacar ele na minha cabeça. E esse tijolo não vem. Sim, mas isso tudo é verdade. Mas o que a gente pode ver é que foi preciso que o Lula viesse a Goiás criticar e denunciar o Marconi para mudar um pouco o quadro eleitoral, porque a campanha do PMDB para o governador, a impressão que se tem é que o Íris é governo e o Marconi é oposição. Quer dizer, a gente sabe que Marconi tem muitos pontos fracos que poderiam ser explorados e, no entanto, isso não tem sido explorado. Quer dizer, alguns marqueteiros falam, o povo não gosta de denúncia, não gosta de crítica. Será que os marqueteiros sabem o que realmente estão falando? Eu acho que se você vai para uma guerra, você tem um presidente que é a seu favor, você não utilizá-lo, eu acho que seria uma estupidez do marketing. Eu acho que a equipe de marketing do PMDB está de parabéns. E eu acho que o Lula é uma segurança para nós goianos ver o carinho. Mas eu acho que você não me compreendeu. Não é isso. É claro que o PMDB tem que usar o Lula atacando o Marconi. Mas o que eu quero dizer é que foi preciso o Lula vir aqui para atacar o Marconi, porque aqui ninguém o ataca. O Íris não o criticava, não atacava, o Vanderlan não atacava. Todo mundo fazendo a chamada campanha propositiva, ou seja, jogando pelas regras que foram estabelecidas pelo Marconi desde o início da campanha. Aqui fora instrumentos de imprensa, como o que eu estou aqui hoje no Jornal da Imprensa, o Marconi foi acusado pela Polícia Federal, na máfia dos frigoríficos, saiu desse tamanhozinho nos jornais. Desse tamanhozinho. Aqui as coisas do Marconi não são publicadas, não. Em 90% dos jornais não adianta, não. Vocês podem pegar o Marconi com 10 malas ser carregadas de qualquer coisa que ninguém fala nada. Aqui não. Agora, de cima de um presidente, ninguém peita. Agora, eu tenho certeza absoluta, certo? O Íris vai chegar no segundo turno com mais votos que o Marconi Perillo. Nunca houve essa situação regressa de vai ganhar no primeiro turno. Certo? O Marconi dá todos os sinais de desespero para vocês que são profissionais de mídia, que um cara que estava com a eleição ganha no primeiro turno não teria. Certo? E ele sabe que essa eleição nós vamos ganhar. Eu tenho plena convicção disso. Vamos para um breve intervalo e a gente volta com a entrevista.